Late at night when the wind is still, I come flying through your door. And you know what love is for. I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird. Yeah, yeah, yeah. I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird. Yeah, yeah, yeah. Olá pessoal, mais um vídeo aqui pelo canal Let It Beatles, mais uma edição da discografia comentada dos Beatles, e hoje eu vou falar desta obra-prima aqui, Wings Over America, um clássico, um álbum triplo fantástico do Paul McCartney, lançado em dezembro de 1976 e que foi um grande sucesso, chegou aos primeiríssimos lugares das paradas de sucesso na América do Norte, na Europa, chegou em 10º lugar, por exemplo, na Inglaterra. Olha, foi um grande álbum, um sucesso enorme, é um grande disco, flagra o Paul McCartney e os Wings numa fase assim maravilhosa de entrosamento, né? Uma banda que estava muitíssimo bem ensaiada, muitíssimo bem entrosada, e foi um disco que rivalizou com o Frampton Comes Alive. Quem tem a minha idade aí, lembra-se muito bem do Frampton Comes Alive, o disco do Peter Frampton, né? Que foi um sucesso assim, mundial. Aqui no Brasil tocou pra caramba, né? Foi um grande álbum também, um magnífico álbum de rock. E o Wings Over America foi ali com o Frampton Comes Alive, só que o Wings Over America era triplo, enquanto o Comes Alive do Frampton era duplo. Enfim, o Wings Over America foi gravado na excursão do Paul pelos Estados Unidos em 1976. Uma excursão que começou em março e terminou em junho de 1976, né? Foram mais de 800 horas gravadas de tape durante vários shows, né? E o Paul acabou selecionando várias faixas do disco, enfim, de vários shows, né? Fez uma peneiragem, acabou selecionando 5 versões de cada música do show, né? Foi peneirando e acabou escolhendo as músicas que entraram para o repertório oficial do álbum, né? A maior parte dessas músicas, se eu não estiver enganado, foi gravada em Seattle, né? E uma das melhores apresentações do Paul e dos Wings naquela turnê, naquela temporada magnífica de ressurgimento da Beatlemania, justamente em função das apresentações do Paul McCartney por lá, pelos Estados Unidos, né? A Beatlemania voltou com tudo, a Beatlemania que na verdade nunca tinha ido, né? Voltou com força total, né? Muito em função dessa turnê do Paul, da volta dele aos palcos norte-americanos, né? Foi um auê, assim, os shows lotadíssimos, assim, histeria na entrada, né, das apresentações, a imprensa musical, assim, borbulhando, né? O fato do Paul ter voltado a tocar algumas músicas dos Beatles, foram 5, né? The Long and Winding Road, Blackbird, Yesterday, né? Quais mais lá? A minha memória não tá muito... I've Just Seen a Face, né? Lady Madonna, enfim. The Long and Winding Road eu já falei, né? Então, isso tudo foi ali, para aquela época, foi uma ebulição, né? Mexeu, vamos dizer assim, com o mercado fonográfico, né? Naquela ocasião, mexeu com a nostalgia, com o imaginário popular ali, mais ligado à cultura popular e à música. Essa turnê do Paul com os Wings ali, gente, foi fantástica, foi histórica, né?
E o que que aconteceu, né? Obviamente, o que que aconteceu? O Paul ia lançar o Wings Over America numa edição dupla em vinil, né? Só que esse disco aqui começou a circular pelo mercado bootleg, né? É o disco Wings from the Wings, gravado em Los Angeles, na mesma turnê, exatamente no dia 23 de junho. É um disco gravado de audiência, que é um dos bootlegs mais famosos, né? Assim, da discografia bootleg Beatle, né? E acontece que esse disco pirata começou a circular e começou a vender lá pelas lojas de Nova York, de Los Angeles, enfim. E o Paul McCartney ficou meio preocupado com isso. Então, assim, informado desse álbum, né, que estava circulando, ele falou: não, eu vou montar então um álbum oficial triplo também, para fazer frente a esse disco. E foi o que ele fez. Segundo o Joey English, que era baterista dos Wings naquela ocasião, todos os back vocais das músicas escolhidas para entrarem no álbum oficial foram regravados em estúdio, lá pelo mês de outubro de 76. Bom, é uma controvérsia. Depois, ao longo desses anos todos, muita gente foi falando: não é verdade. O próprio Paul McCartney chegou a comentar brevemente em entrevistas ao longo desses anos que não, que o disco não tinha overdub nenhum, que era ao vivo mesmo e tal, né? Mas eu acho que tudo indica que o Joey English tem a razão. Ele não ia falar isso do nada. E se você ouve as versões bootlegs dessas apresentações, você vai ver que adivinha quem desafinava horrores nos back vocais? A Linda McCartney. Se você ouve, é um negócio estonteante. Tem, inclusive nesse Wings from the Wings aqui, nesse pirata que eu mostrei aqui, aparece lá, assim, as desafinadas da Linda são horrorosas, né? E o Paul acho que teve toda a razão do mundo para pegar e regravar os vocais, os back vocais todos. E provavelmente deve ter regravado um vocal ou outro aqui e ali. Então isso nos remete a um dado assim que é curioso, né, da gente pensar que os discos piratas, eles podem ser mal gravados, muitos deles hoje em dia são perfeitamente gravados, mas naquela época era tudo de audiência. Era raro quando uma fita gravada da mesa caía na mão dos pirateiros e eles lançavam discos com ótima qualidade de som. Até acontecia, mas era muito mais comum gravações de audiência. Então você tinha assim gravações de audiência, algumas muito boas, como é o caso desse álbum que eu mostrei aqui, em que você percebia a banda tocando, e claro, tinha umas escorregadelas aqui e ali, nos vocais, nos back vocais, né? Isso acontece com os grandes músicos, né? Erra-se, claro, todo mundo é humano, obviamente. Mas para lançar isso oficialmente, era hábito que o pessoal pegasse os tapes registrados ao vivo e desse uma garibadinha no estúdio. O George Harrison fez isso no Bangladesh, por exemplo, né? Regravou os vocais dele lá, tal. Em Wah-Wah, por exemplo, você vê que é um vocal regravado em estúdio. Basta você pegar o show do DVD e comparar com o show do disco. Você vai ver que tem uma versão maior de Wah-Wah original no DVD, né? Que não acontece no CD, no vinil e tal. O Jorge editou a música enfim, regravou lá os vocais, que eu imagino que ele tenha entrado nervoso para cantar. Enfim, isso acontece. É muito comum. E com certeza o Maca regravou todos os back vocais dele no Wings Over America. Mas isso, gente, não tira o mérito do disco, de ser um grande disco gravado ao vivo. É um disco gravado ao vivo. Você ouve lá a banda tocando mesmo. E é o que eu disse, você tem ali versões magníficas de sucessos do Paul daquela ocasião. Venus on Mars, Rock Show, Let Me Roll It, né?
Call Me Back Again, Maybe I'm Amazed, que aliás foi lançada em single, essa versão ao vivo foi lançada em single em fevereiro de 1977 e também fez um baita sucesso, ressuscitou essa música, né? Transformou-a num hit pela primeira vez. Em 1970 não foi, essa versão ao vivo foi. Assim, Listen to What the Man Said, o Paul tocou os sucessos dele do Wings at the Speed of Sound, Let 'Em In, Silly Love Song, Beware My Love, né? O Danny Lane interpretou Time to Hide. Aí tem as versões de Band on the Run, Letting Go. Olha, tem a parte acústica com I've Just Seen a Face, Bluebird, Blackbird, Yesterday. Assim, muito legal. A versão de Lady Madonna. Eu vou dizer uma coisa para vocês. De todos os discos registrados ao vivo do Paul até hoje, o Wings Over America é o que eu mais gosto. E eu estou computando aí discos piratas, com excelente qualidade de áudio, que foram lançados ao longo desses anos, nas centenas de turnês que o Paul realizou. O Wings Over America eu acho um ótimo álbum. Ele tem uma execução musical, como eu já disse, primorosa, né? Todos os músicos estão assim muito bem nos seus devidos instrumentos. O Paul está com uma energia fantástica. Ele estava realizando um sonho dele naquele momento, que era assim ser parte de uma grande banda, que era ele na verdade, né? Mas vamos lá, os Wings eram uma banda ali que estavam tentando se firmar no mercado e conseguiram, né? Eram uma das bandas de maior vendagem, uma das bandas mais populares naquele momento. E assim, foi assim a redenção do Paul. Tudo o que ele queria fazer com os Beatles no finalzinho dos anos 60, e o George, o John e o Ringo não toparam, o Paul fez com os Wings. E essa turnê é muito significativa. Eu acho que foi assim, dos Wings, foi o clímax. Depois daquilo, o Paul mesmo, né, nos discos seguintes dele, ele ia dar uma decaída, e os Wings iam fazer mais uma turnê em 79, que a gente vai falar aqui também, mas também não chegaria nem aos pés do que foi essa turnê Wings Over America. Olha, é um álbum imprescindível, qualquer um tem que ter, qualquer bitomaníaco que se diga um bitomaníaco, e que goste de música, e que goste da boa música dos Beatles e das carreiras solos deles, enfim, tem que ter esse disco na sua discoteca, pelo amor de Deus, é um clássico, um disco maravilhoso, assim, é de arrepiar. Eu realmente, até hoje, eu tenho por hábito ouvir, nem que seja metade do álbum, todo mês eu ouço alguma coisa do Wings Over America, porque ele é um disco imprescindível, é um dos melhores álbuns da discografia solo dos ex-Beatles, eu não tenho dúvida nenhuma, um disco obrigatório na coleção de qualquer um. Como eu disse, esse disco marcaria o fim assim, seria o clímax, não marcaria fim de nada, desculpem. Ele seria um clímax, né, dessa fase dos Wings. Depois dessa turnê, realmente, eu acho que foi assim uma turnê tão intensa, tão forte, né? E eles estavam tão entrosados que ali para frente a coisa ia realmente decair. O Jimmy Buckloff iria entrar em choque com o Paul McCartney, eles iriam se desentender cada vez mais, né? Aliás, durante a própria turnê Wings Over America, há relatos do próprio Paul falando que o Jimmy Buckloff às vezes não queria voltar para aquela execução das últimas músicas, depois que a banda sai do palco, né? Aí volta, né? No encore final, né? O Jimmy não queria voltar numa ou outra oportunidade, o Paul foi lá numa dessas vezes, xingou o cara, falou, você vai sim, porra, vamos lá! E foi, né? Ele voltou e tocou. Então teve muita briga, muita coisa, né? E de qualquer maneira, assim, foi excelente. O saldo da turnê foi maravilhoso. Olha, foi um achado. Vocês veem que eu estou exagerando até, possivelmente, ao falar. Mas é que realmente foi maravilhoso, foi fantástico. Não deixem, quem ainda não tem, porventura, tem que ter esse disco na coleção. Valeu, pessoal. Eu vou ficando por aqui, lembrando todos em
em casa, de quarentena, ninguém sai de casa, fiquem ouvindo Beatles, fiquem ouvindo The Who, Stones, Bob Dylan, Mutantes, Caetano Veloso, Gilberto Gil, aí vamos ficar em casa assistindo filme, ninguém nas ruas, pessoal, porque o período que vem por aí vai ser barra pesada, acreditem em mim, tá bom? Valeu, inscrições no canal, visitem minha lojinha Ginger 3003, tem muita novidade por lá, continuem dando sugestões, tem aqueles que preferem escrever aí me esculhambando, né? Tudo bem que esculhambem, né? Saiam do limbo e me esculhambem. Fiquem à vontade. Um grande abraço, pessoal, valeu, até mais.